colocar para gravar aqui. Compartilhar minha tela. Cadê? Aqui. Eu deixei para vocês, então, o PDF, o PPT da aula, né? Esse arquivo em PowerPoint da aula, e deixei para vocês também um textinho para vocês lerem. Então, eu quero conversar com vocês hoje sobre essa questão dos universais. Esse é um assunto, é um tópico para quem vai fazer o PAS e para quem vai fazer o vestibular no futuro. É um assunto que assim, é bastante cobrado pela UEM. Diversas questões já foram elaboradas sempre sobre esse tema. É um tema bem simples, de certa forma, mas que é bastante cobrado. Se você não tiver uma ideia geral do que ele representa, você acaba se complicando na questão. Então, por isso que eu fiz questão de trazer para vocês essa questão dos universais, ou a querela dos universais. Então, deixa eu fazer um panorama primeiro, para que vocês consigam compreender esse tópico. Olha só, essa é uma síntese, eu fiz aqui uma síntese do período medieval. Eu já expliquei sobre isso lá no começo do tópico de filosofia medieval, mas uma passada rápida. Então, só fazendo um link aí com aquilo que está acontecendo neste momento. Olha só, dentro do período medieval, o início do período medieval, o final do período da Idade Antiga, ele é marcado por aquele episódio conhecido como invasões bárbaras, no qual o Império Romano do Ocidente ele vai se desagregar por conta de uma série de invasões, principalmente germânicas no primeiro momento, depois de outros povos também. Os hunos, por exemplo, que não eram germânicos, mas todos eles identificados pelos romanos como bárbaros. E muitos desses bárbaros, tá? Lembrando que esse termo, como eu já disse, é utilizado pelos romanos para todos aqueles que não têm a cultura ou não fazem parte do império. Então, esses bárbaros, eles atacam a parte ocidental do Império Romano, conseguem dominar diversos territórios dentro do Império Romano. Inclusive, alguns desses bárbaros acabam se auto-intitulando imperadores também. Você deve se lembrar que quando nós estudamos ali sobre o Boécio, eu disse para vocês que o Boécio ele havia sido uma pessoa importante dentro do governo do Teodorico, que era um desses imperadores que estavam governando ali aquele território, a região de Roma, mas que já não tinham mais a origem romana. Então, você tem um período de desagregação, basicamente é isso. Paralelo a essa desagregação política que ocorre dentro do Império Romano Ocidental, você tem uma expansão do cristianismo. Então, são dois movimentos, assim, não vou dizer antagônicos, mas que vão em direção contrária. Por um lado, você tem a fragmentação do poder político e, por outro lado, você tem a difusão do cristianismo dentro deste território. É por isso que lá, naquele período chamado Idade Média, as igrejas vão ter uma influência muito grande. E, paralelo a isso também, nós vamos notar ali que, por volta do século VIII, existem diversas tentativas de criar novamente aquela unidade que outrora foi o Império Romano. Centralização política. Existem algumas tentativas por parte de governantes bárbaros, chamados bárbaros no passado, não mais bárbaros agora. E uma dessas tentativas é exatamente o Império Carolíngio. Se você se lembra ali das aulas de história, o Império Carolíngio é aquele Império dos Francos, né? Uma das dinastias que governa ali o território dos francos, com Carlos Magno. E durante o Império Carolíngio é interessante porque o Carlos Magno ele promove um momento de renascimento, é o chamado Renascimento Carolíngio. O que é esse Renascimento Carolíngio? É o momento onde existe uma tentativa de fazer renascer a cultura, de fazer renascer elementos que estavam sendo esquecidos desde o momento em que o Império Romano passou a ser invadido por esses povos ditos bárbaros. Só que mesmo após essa tentativa ela acaba não sendo muito duradoura de renascimento cultural dentro da Idade Média, exatamente por conta de que o Império Carolíngio ele estava estruturado na figura do seu imperador, Carlos Magno. Logo que ele morre, o império acaba se esfacelando mais uma vez, dividindo a princípio entre os seus filhos
esse processo de divisão ele acaba sendo contínuo, principalmente depois em que nós temos uma segunda onda de invasões dos povos nórdicos, chamados vikings. Neste momento, nesse contexto, a vida intelectual basicamente se desenvolve dentro dos mosteiros. Daí a importância, eu já havia dito isso em outras aulas, daí a importância desses mosteiros e das ordens religiosas, os beneditinos, os dominicanos. Então, dentro desses mosteiros é que você tem o desenvolvimento da vida intelectual durante a Idade Média. Por quê? Como eu disse, fruto dessas diversas invasões, houve um processo de ruralização e, pouco a pouco, as obras dos filósofos romanos e gregos, elas foram sendo esquecidas. Até porque, durante a Idade Média também, existe uma preocupação muito grande, principalmente no princípio ali, com as questões espirituais. E aí, o que acontece? Nos primórdios da Idade Média, muitas vezes estes filósofos eles são encarados e vistos como pagãos. Lembra que eu disse para vocês que os pensadores medievais eles são chamados de santos. Então a filosofia ela ganha uma conotação um tanto quanto negativa nesse período conhecido como Alta Idade Média. E aí basicamente a vida intelectual ela fica restrita aos mosteiros. Por quê? Você deve acessar a Deus pela fé e não pela razão. Essa basicamente é a ideia dentro da Alta Idade Média. E dentro dos mosteiros, então, é onde você tem esse desenvolvimento intelectual. Somente no século IX é que aí sim nós temos uma expansão, um desenvolvimento das universidades. A partir, a princípio, desses mosteiros, mas esse movimento ele vai crescendo cada vez mais. E é dentro dessas universidades que nós vamos ter o método, o desenvolvimento daquilo que vai ser chamado de método escolástico. Lembra que, então, essa escola, esse segundo momento importante da filosofia medieval, a escolástica, ela nasce a partir do surgimento das universidades. E por quê? Nestes espaços, nós temos agora o desenvolvimento de duas coisas que são bem importantes. Primeiro, os estudos gramaticais. E o segundo, o desenvolvimento da dialética. O que é a dialética? A dialética é aquele movimento que, primeiramente, lá atrás, foi proposto pelo Platão. Vocês se lembram? Aquela coisa de pelo Sócrates também, né? Você perguntar, você questionar, você trazer uma resposta. Então, a dialética é esse movimento antagônico, onde você tem uma pergunta e uma resposta que faz surgir um novo tipo de conhecimento. Isso é dialética, entenderam? Conseguiram compreender bem? Então, uma pergunta, uma resposta, e aí esse conflito faz surgir uma nova ideia, um novo conhecimento. Isso é dialética, tá? Então, esse tipo de postura começa a crescer dentro das universidades, algo que não era tão comum na Alta Idade Média. Basicamente, você deveria aceitar aquilo que foi proposto pelos pais da igreja pela fé e sem discutir. Mas, à medida que as universidades vão se desenvolvendo, este movimento racional, ele passa a ser visto também como algo divino. Alguns filósofos deste período argumentam da seguinte maneira: ora, se Deus concedeu a razão ao homem, não utilizar a razão é você não estar cumprindo aquilo que Deus pediu que você fizesse. Então, utilizar a razão e fazer questionamentos, buscar as respostas, é algo muito importante no processo de glorificação a Deus. Isso é o que os escolásticos entendem neste momento. Daí, então, esse desenvolvimento da dialética. E, paralelo a isso, então, esses estudos gramaticais começam a ganhar cada vez mais força, buscando, então, entender e compreender os problemas filosóficos a partir do estudo da gramática, a partir da sintaxe, a partir de buscar o verdadeiro significado das palavras. E onde nós vamos chegar com todo esse desenvolvimento dos estudos gramaticais e da dialética? Pessoal, eu espero que vocês estejam aí anotando, de repente, algumas coisas no caderno. É sempre importante nas aulas de filosofia. Isso aqui eu estaria escrevendo no quadro, se nós estivéssemos em sala. Mas como não estamos, eu acho que é importante você ter as anotações. E é por isso também que eu disponibilizei para vocês, caso você não tenha baixado ainda, mas eu disponibilizei para vocês o PowerPoint, para que você tenha, e disponibilizei o texto também, porque esse material não tem na apostila, tá? Esse tópico não tem na apostila, porque a nossa apostila, ela é uma apostila produzida
para toda a rede adventista. E aqui na nossa cidade eu tento focar um pouco mais no vestibular da UEM e da nossa região aqui. Então, por isso que eu trago esses elementos, tá bom? Então, é interessante que você anote aí, você tem o PowerPoint. Dentro desse desenvolvimento, então, meus queridos, desses estudos gramaticais, surge aquilo que vai ficar conhecido como a querela dos universais, ou a disputa, e querela é uma disputa, a disputa dos universais. E o que basicamente é isso? Basicamente, é uma disputa, eu coloquei aqui, um debate sobre a relação entre voces e res. São dois termos em latim, voces e res. Voces é a voz, é o som, é o vocábulo, e res, em latim, é a existência, aquilo que existe. E qual é a questão aqui? Os escolásticos começam a debater agora se existe alguma ligação, de fato, ou qual é a ligação existente entre aquilo que nós falamos e aquilo que existe no mundo real. Esse é o debate que se propõe neste momento dentro da filosofia medieval, principalmente dentro da escolástica, e como eu destaquei aqui, essa questão vai ser levantada anteriormente, mas ela vai ganhar força principalmente no século XII. Tá? Então, existe uma relação direta entre aquilo que nós falamos e o que está no mundo real, como eu coloquei aqui. Eu vou dar um outro exemplo, depois eu falo isso que eu mostrei aqui no PowerPoint. Houve uma aula que eu perguntei para vocês, definam para mim o que é ser humano. Vocês lembram disso? Eu perguntei, o que significa ser humano? Qual é a essência do ser humano? Qual é a essência do homem? O que significa ser homem? E aí, alguns tiveram uma certa dificuldade. Eu lembro que alguns colocaram assim, professor, eu acho que ser homem, ser humano, é você ser racional. Vocês lembram disso? Você ser racional, e eu ainda perguntei, mas e se tirar a racionalidade? Você deixa de ser humano? Essa questão, ela tem a ver com a querela dos universais. É exatamente isso que os medievais estavam debatendo aqui. Existe, de fato, uma essência no ser humano que pode ser capturado com uma palavra? A palavra homem, existe isso? Então, é o que eles vão chamar de universal. Por exemplo, aqui nós temos diversos cavalos, e são cavalos diferentes uns dos outros, com uma altura diferente, com uma tonalidade de pelo diferente, com força diferente, e é cavalo. Agora, quando eu olho aqui para o lado, será que o que existe de fato são individualidades ou existe uma ideia de cavalo que pode ser aplicada a todos os seres que existem no mundo real? É essa relação que vai ser discutida. Qual é a relação entre voz, entre aquilo que é falado, entre o vocábulo e aquilo que existe no mundo real? Existe uma ideia de cavalo? Existe uma essência que eu posso aplicar a todos os seres com essas características? Ou não? Não. O que existe de fato é a individualidade. Não existe essa coisa universal. Universal aqui, gente, é aquilo que pode ser aplicado em todos os seres que são equivalentes. Existe isso? Existe algo que pode ser aplicado a todos? Aqui, uma ideia ou não? O que existe de fato é a individualidade. Essa disputa que vai acontecer aí, então, dentro do período medieval, nisso que vai ser conhecido como querela dos universais, tá? Deixa eu puxar aqui para frente. E aí, nós temos, então, 4 soluções propostas pelos autores medievais. O primeiro é conhecido como realismo extremo. Aqui eu coloquei o primeiro e o segundo como um antagonismo mesmo, tá? A primeira proposta é o realismo extremo, a segunda proposta é o nominalismo, a terceira proposta nós vamos chamar de conceitualismo e a quarta proposta, o realismo moderado. E aí nós vamos ver então como cada um desses autores propõe resolver essa questão. Existe uma relação ou não existe uma relação? Beleza? O que eu quero que vocês façam agora? Deixa eu ver aqui. Eu quero que vocês me ouvem bem? Todo mundo está aí? Não estou sozinho não, não estou falando sozinho aqui não, né? Não. Então tá, eu quero que vocês peguem aquele texto que eu passei para vocês, que eu deixei lá na aula, e eu quero que vocês leiam. Nós temos até 55, né? A nossa aula vai até 55. Eu vou dar, é um texto bem curtinho ali, eu vou dar
8 minutos para vocês lerem aquele texto e tentarem, a gente vai tentar primeiro juntos, nós vamos tentar entender cada um desses processos. O realismo extremo, ou o realismo exagerado, o realismo moderado, o conceitualismo e também o nominalismo. Então, peguem aí esse texto, eu vou dar 7 minutos para vocês lerem. Eu estou aqui, vai lendo aí. Então, quem não baixou ainda, baixa rapidinho e vai lendo o texto. E eu vou estar aqui, nesses 7 minutos, esperando. Se você tiver alguma pergunta, pode fazer. Mas eu quero que vocês tentem entender aí primeiro e vamos ver como vocês conseguem compreender esse tópico, tá? Manda bala aí, vai lá, rapidinho. Vou ficar quieto nesses 7 minutos, 8 minutos aqui para vocês lerem. Você está falando do texto sobre os universais, né? Do Abelard, Todavia, Pessoa, essa parte, né? Esse texto, Isso, né? exatamente, exatamente. Eu vou colocar na tela aqui até para vocês terem certeza de qual é. Deixa eu pegar aqui. Mas podem ir começando aí já a leitura. Esse texto aqui, ó.
Muito bem, pessoal. Deu tempo aí de vocês... Deu tempo de vocês conseguirem fazer a leitura? Não, agora Oi, pode falar? assim, agora para entender tudo é um pouquinho diferente. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar de novo aqui com vocês. Eu quero ouvir o que vocês entenderam a princípio. Eu compartilhei o PowerPoint, eu vou pegar aqui o texto. Alguém quer se arriscar aí, me dizer o que vocês entenderam a princípio sobre, por exemplo, esse primeiro tópico aqui, que é o tópico do realismo. O realismo extremo, proposto por Escoto de Eriúgena. E aí, o que vocês entenderam? Quem quer falar alguma coisa? Um de cada vez, e muita gente junto. Ninguém, gente, não tem uma resposta certa a princípio, não. A gente está aqui para ir aprendendo. Só preciso saber como que vocês interpretaram, quais foram as dificuldades que vocês tiveram nesse primeiro tópico aqui do realismo exagerado. Esse negócio aí que me cafofou, esse negócio de anti-REM. Tá, eu imaginei que isso aqui vocês iam ter um pouquinho de dificuldade mesmo, porque é um termo em latim. Mas ele até explica aqui, né? Anti-rem, aqui, ó, anti-rem, quer dizer, é um termo em latim que quer dizer antes das coisas. Tá? É por isso que lá naquele outro, eu coloquei uma outra folha para vocês, e naquela outra folha tem os termos lá, né? O anti-rem, o post-rem, o in-rem. Lembra que tem esses termos. E cada um deles está ligado a um desses movimentos. Então, deixa eu tentar explicar para vocês que não é complexo, isso é bem simples, mas para que vocês consigam entender. Senão, a ideia era que a gente abrisse um pouco mais para o debate, mas nós temos 7 minutos de aula, então se eu demorar demais, aí a gente acabou, aqueles minutinhos no final vão fazer falta. Então, vamos lá. Olha só, o primeiro é o realismo extremo, tá? Que é esse proposto pelo Escoto de Eriúgena e pelo Guilherme de Champeaux. O que é esse realismo extremo? O realismo extremo é a ideia de que, de fato, tudo o que é falado existe. Existe uma relação direta entre aquilo que é falado e aquilo que existe no mundo real. Então, na visão do realismo extremo, os universais são coisas que existem, são ideias. Como está escrito aqui, ó, elas são ideias platônicas. Então, essa ideia ela vem do Platão. Lembra que o Platão defendia o lance do mundo sensível, aquele que pode ser sentido e aquele que pode ser visto, e o mundo das ideias? Você se lembra disso? E ele dizia o seguinte, o Platão, olha, a verdade está no mundo das ideias, a verdade está lá fora da caverna. O que pode ser percebido aqui pelos sentidos é enganoso. Então, partindo desse pressuposto, desse princípio, aqueles que acreditam no realismo extremo, essa ideia aí, eles dizem que tudo o que existe no mundo, primeiro existe no mundo das ideias, certo? Então, os universais existem, sim, os universais existem. Existe uma ideia de cavalo. E onde está essa ideia de cavalo? Lá no mundo das ideias. Para os medievais, essa ideia de cavalo está em Deus. Então, antes da existência do cavalo, existia em Deus uma ideia de cavalo e Deus criou esse cavalo. Antes da existência do ser humano, existia em Deus uma ideia de ser humano, uma essência que é compartilhada por todos nós, e Deus, então, traz à existência esse ser. Isso é o realismo extremo. Então, para esse grupo, os universais, essas palavras, essas coisas que se encaixam com todos os seres, então, homem é um universal, cavalo é um universal, cadeira é um universal. Então, os universais existem, sim. Os universais são essas ideias que primeiro estavam na mente de Deus. Então, por isso que está escrito aqui, ó, a gente diz que é anterrem, é antes das coisas. Então, os universais existem antes das coisas existirem. Beleza? Tranquilo isso aqui, gente? Alguma dúvida sobre o realismo extremo? Não. Não? Ficou fácil? Tá, vamos para o segundo aqui, então. O nominalismo, que é o contrário disso. É o contrário do realismo extremo. Então, se por um lado você tem esse realismo extremo, que vem uma proposta aí bem platônica,
O nominalismo é o contrário. Eu vou até pegar aqui, vou compartilhar com vocês. Deixa eu partir para cá, para o PowerPoint que eu fiz. Acho que vai ficar mais fácil para vocês irem compreendendo também. Cadê? Aqui. Vamos lá, vamos por aqui. Então, o realismo extremo é esse que eu apresentei para vocês, né? E aqui só um detalhe, essa frase é interessante. Ó, o que difere os seres são os acidentes. Lembra desse conceito de acidentes para Aristóteles, né? As características que são essenciais é aquilo que torna o que eu sou, e as acidentais. Então, a minha garrafa aqui, ó. Existe uma garrafa, ela pode ser de plástico, pode ser amarela, pode ser azul. Então, essas características que podem ser mudadas, alteradas, é aquilo que nós vamos chamar de características acidentais, tá bom? Então, os universais existem antes da existência dos seres. O nominalismo proposto pelo Rosselino é aquele onde diz que cada coisa que existe é singular, não compartilhando similaridades, certo? Ele diz o seguinte: não é possível falar de conceito universal que se aplique a qualquer coisa. Não existe nada além da individualidade. E para a galera do nominalismo, os universais, eles vão usar esse termo em latim, são flato voces, ou seja, são vozes, são apenas são palavras que nós criamos e nada mais do que isso. Então, não existe nada não existe uma ideia que antecede a existência do homem. Não, o homem, ele surge e existe a individualidade. Entende? É nesse sentido que eles trabalham. O que existe é apenas o individual. Nós falamos sobre ser humano e tal, mas isso aí são apenas palavras. É tanto que cada língua tem as suas próprias palavras. Então, o que existe, de fato, é a individualidade. Então, os universais são apenas, esse termo, né? Os universais, homem, cavalo e tal, são apenas palavras que são utilizadas, mas que não dão conta de expressar a realidade, certo? Então, é esse termo que a gente... Perdão. É esse termo que a gente vai utilizar aí para o nominalismo, beleza? Seguindo aqui, então, um pouquinho mais para frente, nós temos o conceitualismo do Pedro Abelardo, que é baseado agora aqui no pensamento aristotélico. O que o Pedro Abelardo... Vamos fazer a troca aqui, deixa eu pegar Será que eu não consigo compartilhar tudo de uma vez? Vamos pegar aqui de novo. Olha só. Cadê o conceitualismo? No conceitualismo, que é essa ideia aí do Aristóteles, então, o que o Abelardo propõe é o seguinte: existem os universais, eles são criados a partir de conceitos. Então, o que acontece? Existe a individualidade, os seres estão no mundo, né? Existem diversos tipos de cavalo, existem diversos tipos de animais, existem diversos tipos de homens, de seres humanos, e a nossa racionalidade entra em contato com todos esses seres. E quando a gente observa a existência desses seres, eu começo a perceber algumas coisas, alguns pontos em comum. Então, por exemplo, quando eu olho para esse animal de 4 patas, que é bem fortinho, né, que tem crina, que tem um pescoço, eu começo a olhar para um, eu começo a olhar para outro, eu começo a olhar para o outro, e eu começo a perceber, então, algumas similaridades, algumas coisas que são similares entre esses diferentes seres. Então, racionalmente, eu começo a captar essas coisas que são iguais e crio na minha mente, esse conceito, essa ideia que eu vou chamar de universal. Então, perceba, a diferença em relação ao realismo extremo é que o realismo extremo afirma que a ideia existe antes da existência, lá com Deus. Aqui, no conceitualismo, não. Esse conceito é formado após a experiência, após o contato com os seres do mundo, eu construo esse conceito de universal. Beleza? Não é tão complicado assim. E para fechar, o realismo moderado, que é aquele proposto por Tomás de Aquino. E é interessante porque ele tenta fazer aqui uma aproximação, uma conciliação entre todos esses conceitos que foram propostos anteriormente. O que é o realismo moderado? Ele diz o seguinte: olha, os universais, eles existem sim, antes dos seres, na mente de Deus. Eles existem.
Beleza? Existem também, aqui, ó, em ré, como forma nas coisas. Mas essas formas, elas estão ali. E à medida que eu entro em contato com ela, eu crio conceitos na minha mente. E esses conceitos vão ser estabelecidos por meio da minha racionalidade. Então, ele busca fazer aqui, o Tomás de Aquino, ele busca fazer uma conciliação entre essas outras propostas que foram feitas anteriormente. Então, ele diz, existe sim uma ideia na mente de Deus, existe esse conceito em cada ser que existe, entretanto, eu nunca vou conseguir acessar essa ideia de cada um dos seres, essa essência de cada um dos seres. O que eu consigo é, através do meu contato, através da minha racionalidade, eu consigo levantar os pontos em comuns entre todos eles, e a partir daí eu construo um conceito na minha mente, e é isso que eu vou chamar de universal. Tá bom? Galerinha, nossa aula ficou meio exprimida, infelizmente, por conta do nosso começo aqui, né, que foi meio tumultuado, mas eu acho que deu mais ou menos para a gente conseguir entender. Alguma dúvida? Vocês ficaram com alguma dúvida aí? Tudo beleza. Beleza? Mais ou menos, Mais ou menos, né? De repente, na aula da semana que vem, eu tento voltar, eu abro do começo da aula para que vocês façam perguntas, tá? Porque não vai dar tempo agora. Eu abro o início da aula para que vocês façam perguntas, e aí depois a gente continua com o próximo conteúdo, tá? Então, no início da próxima aula, eu já vou deixar salvo o e-mail da professora Gleice aqui, para a gente não ter grandes problemas. E no início da próxima aula, eu abro para perguntas, a gente tenta relembrar isso que nós vimos na aula de hoje, antes de partir para o próximo conteúdo, tá bom? Meus queridos, acho que eu preciso liberar vocês aqui agora, né? Vocês devem ter outras aulas também, não sei se são ao vivo ou gravadas, mas eu também tenho que ir para a turma do terceirão. Ó, beijo para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem, vamos fazer ao vivo semana que vem de novo, tá bom? Valeu, seus lindos!